nessa pauta, todos vocês terão 1 minuto. Certo? Todos. Durante a votação de um projeto de lei que trata da aplicação de uma linguagem simples no setor público, a Câmara dos Deputados aprovou um destaque que proíbe o uso de linguagem neutra em órgãos públicos. E aí, isso se estende para onde? Para prefeituras, escolas, colégios, todo órgão público, em tese, está proibido, pelo menos nessa primeira votação que passou na Câmara dos Deputados. O texto agora vai para o Senado. E termos como todes, amigues, fazem parte aí de um fenômeno político e de inclusão para que a comunidade LGBTQIA+, se sinta representada. O objetivo em substituir o artigo masculino genérico pelo E é neutralizar o gênero gramatical para que as pessoas que não se identificam nem com o gênero masculino nem com o gênero feminino ou intersexo se sintam representadas. No entanto, vamos lá, os defensores do gênero neutro também preferem a adoção do pronome elo para se referir a qualquer pessoa, independente do gênero, de maneira que abranja pessoas não binárias. Originalmente, o projeto lá da Câmara tratava apenas de uma tentativa de tornar a comunicação entre os órgãos públicos e os cidadãos fácil e compreensível. Aí, para isso, o projeto propõe, por exemplo, que os textos de entidades da administração pública sigam o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, além de algumas regras de simplicidade, como, por exemplo, frases em ordem direta e curta, uso de palavras comuns, evitar palavras estrangeiras, organizar o texto para que as informações mais importantes apareçam primeiro. No jornalismo a gente chama isso de lead. As informações importantes aparecem logo ali no começo do texto, certo? Aí, contudo, aí durante a votação dos destaques, que são as sugestões pontuais que acontecem ali durante a votação, os deputados aprovaram por 257 votos a 144 uma emenda do deputado Júnior Amaral, lá de Minas Gerais, para proibir o uso de novas formas de flexão de gênero e de número de palavras da língua portuguesa, em contrariedade às regras gramaticais consolidadas, e é aqui que entra essa história da linguagem neutra, porque se foi aprovado aí proibir o uso de novas formas de flexão de gênero, esse tipo de linguagem neutra não será de fato admitido em órgãos públicos. Em fevereiro desse ano, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional uma lei de Rondônia que proibia o uso da chamada linguagem neutra nas escolas do Estado. 11 ministros da Corte declararam que a lei estadual feria a Constituição, uma vez que cabe à União legislar sobre normas de ensino, e agora foram os deputados federais que legislaram de fato. Além de Rondônia, o Paraná também tem uma lei estadual sancionada em janeiro desse ano, proibindo a linguagem neutra. Santa Catarina tem um decreto de 2021 em vigência que também veta o uso em escolas. Vamos lá, Kim Rafael, em 1 minuto, linguagem neutra. Claro que foi por tabela, mas de alguma maneira está proibido em órgãos públicos. Sim, Paulo Caetano. Eu lembro de um videozinho que você mandou, Todes, Nesquik, Nescau, né? Enfim, não sei se isso faria com que todo mundo incluísse mais a comunidade LGBTQIA+. Não sei se esse realmente era o objetivo, não sei se isso realmente, na prática, faria algum sentido. Eu acho que existem já crimes contra a homofobia, né? E isso é muito claro, inclusive o próprio Ministério Público pode instaurar qualquer tipo de inquérito nesse sentido, denúncia, né? Eu acho que a proteção existe. Agora, mudar isso aqui é muito superficial, até mesmo para a própria comunidade. Achar que tem que mudar uma linguagem. Imagina se isso fosse realmente concluído e que virasse lei e nós chegássemos no departamento público e não falasse todes ou amigues. Será que se não se pronunciar dessa forma, não se comportar dessa forma, será que talvez não iria ser crime para nós por conta da falta de inclusão? Aí eu acho que está certo isso. Ainda bem que não passou, porque o Brasil tem gente passando fome ainda. Tem mais coisas que são prioridades. Ângelo Rigon? Tem tanta coisa mais importante para discutir, né? Mas de vez em quando o pessoal não tem que fazer lá. Muita mordomia, ar-condicionado, não está aqui debaixo do sol igual a gente. Eu acho uma perda de tempo, porque a linguagem, a gente aprende isso na escola, ela se modifica por si mesma. É o povo, é a conversa. Senão nós estaríamos aqui referindo-se um ao outro como voz MC. Então ainda bem que há mas existe um negócio chamado reforma ortográfica, que é isso que regula o que a gente aprende na escola e que você vai usar no dia a dia.
foi em 31, em 71, eu me recordo, eu entrei em jornal em 77, em 80, existia gente que escrevia ele com acento, em 80 e pouco. Mas não era um objetivo de uma comunidade específica, era para a reforma linguagem aconteceu- portuguesa avançar de Mas forma a moderna reforma- para todo mundo. Calma, Luiz Deixa eu Neto. Só isso. A reforma aconteceu em 71. Falando E em a todos, última né? foi em 2009. A gente só está começando a usar agora. Então as coisas demoram muito. É uma preocupação que não Mas essas precisa. mudanças que você está dizendo não teve imposição. Ô, tio, vocês estão falando de língua portuguesa. Você não faz ela sozinho. O que está ali é uma bobagem, que não tem lugar nenhum. Seja a favor, seja contra. Porque o que vale é a reforma ortográfica que é feita com todos os países que falam português. Com que é a todos, quarta todos, os, língua mais todos falada os do países. mundo. É a quarta língua mais falada do mundo. Você não muda ela num país, você tem que mudar ela em todos os países. É Vai assim lá. que funciona. Né? E isso não, Pauli, só... Vai. eu sou como bolsonarista nessa hora. Eu defendo a liberdade de expressão. Cada um fala do jeito que quiser. Mas não é bem assim, você sabe como é que é na prática. Menos Vamos lá. menos aquele rapaz Pamela ali. Bussolini. Aí que tá a confusão, né? Uma coisa é como a gente fala no dia a dia, como a gente tecla nas redes sociais. Outra coisa é a linguagem formal em documentos, como é o caso aí que está sendo tratado. Outra coisa é o que é ensinado nas escolas. A linguagem formal, documental, é algo que as pessoas têm que aprender sim. Senão gira assim uma grande confusão. Veja bem, a gente precisa entender que isso não é uma demanda brasileira, não é uma mudança da linguagem portuguesa, por exemplo. Não, é uma agenda internacional, agenda woke, que a gente sabe, né, que rola, e está sendo muito discutido esse tipo de coisa. Eu, sinceramente, penso o seguinte, toda vez que a gente diz o seguinte, bom dia a todos, somos todos seres humanos, penso que todo mundo se sente incluído, assim como eu me sinto incluída. Isso porque na nossa língua, o masculino faz o papel do neutro por vezes. Então, sinceramente, o que me dói é ver professores desrespeitando a nossa linguagem, fazendo esse negócio de todos, de Todd, não sei o quê, simplesmente por lacrar, ou porque tem algo a ganhar, ou porque já está inserido num contexto político. Isso é muito triste. Dizer que se está defendendo uma linguagem inclusiva e que exclui, por exemplo, nas escolas, crianças com dislexia, outros distúrbios de atenção, porque já é difícil aprender o básico, já é dificultoso. Você imagina ficar aprendendo palavras com X, com E, com C, seja lá o quê. Imagina a minha dicção, já não sou muito bom na língua portuguesa, mas todo... Exato. Isso é bom em autocrítica. Infelizmente, só concluir. E na questão de documentos oficiais, como a Câmara está discutindo, em questões de órgãos e tudo mais, a gente está excluindo também pessoas surdas, mudas, com problemas de leitura. Por exemplo, uma pessoa que vai ler em braille. Você imagina passar tudo isso para essa linguagem, me desculpa, tosca, que inventaram só para lacrar. Então não tem nada de inclusivo. Isso aí é simplesmente para um grupinho fingir que quer incluir alguém e tudo mais. E sobre a comunidade LGBT, eu conheço muita gente nessa comunidade, tenho amizade, e a maioria acha isso uma bobagem, porque realmente mudar a nossa língua não vai ajudar em nada na situação de respeito e tudo mais. O importante é cada um respeitar o próximo, não precisa falar igual um bobo. Já te dei, vai lá, Fernando Tupan. 1 minuto, Tupan, tô Cuidado, contando, Paulo hein? Caetano. Agora... Paulo Caetano, o Rigon falou, acertou na mosca, ele usou o meu pensamento, voz me ser. Olha só, hoje nós estamos com você e logo vai ser C. Se prepare. Quem decide isso é o povo nas ruas, não adianta querer impor nada que nunca é aprovado. Mas a tendência de encurtar as palavras está bastante latente hoje e a gente vê isso muito quando o teu filho passa uma mensagem ali e vem com umas abreviaturas que muitas vezes para nós é estranha. Paulo Caetano. Daniel Matos. Ali no chat, quem acompanha pelo YouTube, já dá para ver que todo mundo contra esse tipo de linguagem, né? Então, a Câmara dos Deputados tem coisa mais importante ser votada. A nossa educação, que todo mundo fala de educação, que é o principal meio para que tente se resolver os problemas do país. A gente não quer ver as crianças escrevendo errado, falando errado. Vamos falar o português correto. O Rigon, jornalista aqui,
Com certeza deve ver textos absurdos de jornalistas ou de pessoas assim informadas que não têm uma base. Então tem que ser discutido isso, se está funcionando a metodologia de ensino, se as crianças estão sabendo ler, interpretar texto, escrever direitinho, que é o básico, né? O resto, a própria comunidade, a população vai inserindo. Então, assim, desnecessário, perda de tempo. E pelos comentários a gente vê, não tem uma pessoa a favor desse tipo de linguagem. Só para colocar, os dois lados, eu acho que tem coisa mais importante para tratar. E o Brasil tem problema para resolver. Você já recebeu o texto de imprensa da assessoria da APP Sindicato? Você já entrou no site da APP Sindicato para ler notícia? Todas as palavras, põe lá. Todo professor, em parênteses, professor. Entendeu? Acabou com isso que a Pamela falou. O O, ele já é genérico por natureza. Então, o texto que era para ficar desse tamanho, só de parênteses. Adendo, só de adendo. Ele fica desse tamanho e você que tem a cabeça no lugar, que tem que pentear o texto para colocar no jornal, no site, você perde tempo. Então, assim como os deputados estão perdendo tempo com isso.